A JTV está de volta, recebendo aqui no estúdio o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que ontem tomou posse do seu segundo mandato e anunciou uma série de medidas para esta próxima gestão. Prefeito, muito obrigado pela gentileza, boa tarde, obrigado por ter vindo aqui no estúdio do RJ. Pois é. O senhor tem uma próxima... telespectadores. Isso, muito obrigado. O senhor tem uma próxima gestão muito voltada para as transformações que a cidade já está sofrendo e vai sofrer principalmente ao longo dos próximos 4 anos. E por isso, a prefeitura precisa economizar. O senhor anunciou aí dos 41 decretos, 7 são para despesa, para conter despesas, corte de gastos, mais análise de contratos, corte em encargos de salários nas secretarias. No entanto, o senhor criou mais 3 secretarias. O senhor aumentou a máquina pública, aumentou os gastos. Por quê? Olha, primeiro, né, quer dizer, isso não tem uma relação direta com as transformações que a gente já vem fazendo desde o primeiro mandato. Mas que necessidade o senhor teve? Não, exato. Primeiro, quer dizer, eu vou usar uma expressão popular aqui. Eu cuido das finanças da prefeitura com o umbigo no balcão. Né? A gente tem que estar sempre revendo, sempre tendo zelo com o dinheiro público. Por isso a prefeitura tem tanto recurso, por isso a prefeitura consegue investir tanto. Então, e por isso que a prefeitura pode ampliar as suas políticas públicas, inclusive com novas estruturas. Né? Por exemplo, eu criei no final do ano a Secretaria de Obras, era uma secretaria que tinha investimentos em uma média de 700 milhões por ano, hoje investe quase 4 bi por ano. Né? A gente aumentou os cargos e a quantidade de pessoas na Secretaria de Obras para que isso pudesse ser melhor gerenciado. Mas o senhor, acrescentando, 3 secretarias, quanto o senhor vai conseguir economizar mesmo com esses gastos? Olha, a gente não tem aqui uma meta objetiva de economia. O que você tem que estar sempre fazendo é igual na casa da gente. Né? Você tem lá, você tem hora que você olha, vem cá, será que isso aqui é necessário mesmo? Será que precisa de tanto carro nas secretarias? Será que os encargos aqui não podem ser reduzidos? Será que os cargos não podem ser reduzidos? Eu quero repetir isso aqui. Eu vou fazer um segundo governo crítico ao meu primeiro governo, não é crítico de oposição, obviamente. Mas é o seguinte, a gente acertou num monte de coisa. O senhor tem uma meta de custo, a meta que o senhor vai economizar? Quanto o senhor vai economizar? Então, olha, a gente busca isso permanentemente. Mas há uma necessidade. Se você for olhar ali para contrato de carros, para redução de combustível, não sei o que, a gente pode chegar a uns 60 milhões de economia por ano. O que permite você qualificar a implementação de outras políticas públicas, inclusive com outras estruturas de poder, isso não tem problema nenhum. Prefeito, nós temos algumas perguntas que foram feitas pelo público, claro. Né? Nós gravamos algumas perguntas, vamos a elas. Vamos à primeira pergunta. Meu nome é Rose, moro em Bangu, trabalho na Barra. Senhor prefeito, eu gostaria de saber o que o senhor pode fazer em relação ao transporte para me chegar até a Barra. Atravesso a estação da Guilherme, pego um para Sulacap e depois pego outra condução para chegar na Barra. E é cheio, sem ar-condicionado, que esse calor não está dando para aturar. Pergunta sobre transporte. Olha, Rose, já está, não sei qual é a câmera que está aqui, mas já tá em execução a Transolímpica. A Transolímpica vai justamente pegar ali na altura de Sulacap, vai ter um BRT, né, que vai ligar direto ali na altura do Rio Centro. Você vai poder encontrar ou com a Transcarioca, que fica pronta no final do ano que vem, ou com a Transoeste, que já está pronta. Com ar-condicionado, com conforto e com rapidez e com bilhete único. Então você sai da estação de Guilherme, pega uma linha alimentadora do BRT, e em breve você está cruzando. Como foi o túnel da Grota Funda, nós vamos ter um túnel ali cortando o maciço da Pedra Branca, para você não ter mais que passar pelo Catonho, pelo centro da Taquara, que eu sei que é um horror aquilo ali, mas já está em obras, é o terceiro BRT a ficar pronto. O próximo é o Transcarioca, depois a Transolímpica. Prefeito, o senhor falou do bilhete único, o senhor autorizou um aumento de 2,75 para 2,90, depois o senhor recuou, tirou esse aumento, e agora o senhor anunciou a integração com o metrô e com barcas, enfim. Qual vai ser o preço? Então vai ser 2,90. Olha, primeiro, né? Hoje em dia, reajuste todo ano, né? Sempre foi a vida inteira, só que antigamente era o seguinte, era o prefeito conversando com o dono da empresa e decidindo ali, não sei de que forma, qual era o aumento. Agora não, agora tem concessão, tem um contrato, e tem lá uma conta que leva em consideração com índices públicos qual deve ser o aumento. Então esse ano foi um aumento menor do que a inflação, né? E a gente aplicou, vai de 2,75 para 2,90. Eu tive um pedido do ministro Guido Mantega para adiar um pouco esse aumento, porque ele impacta muito no começo do ano nos índices de inflação, e nós resolvemos adiar. Então ainda não está decidida a data que vai ser implementado, mas a passagem de ônibus passa de 2,75, bilhete único, para 2,90. Para todos os modais? Para todos os modais. Já está. É o bilhete único. O bilhete único já está definido. Okay. E, inclusive, publicado no Diário Oficial por que chegou a isso. O óleo diesel, é o dissídio lá da categoria dos motoristas, quer dizer, é um índice público e definido por índices públicos, é uma cesta de índices. Prefeito, vamos mudar de assunto, uma outra medida, o senhor já tinha inclusive anunciado aqui no RJ, né, Edmilson Ávila, a instalação do ponto biométrico para controle do trabalho dos médicos. Isso vai facilitar certamente a saber
se os médicos estão trabalhando, mas só isso o senhor acha que vai fazer com que os médicos cumpram o seu plantão? No caso do doutor Adão, por exemplo, ele já vinha faltando aos plantões e a secretaria disse que não sabia. Olha, a primeira coisa é o seguinte, quer dizer, eu não quero aqui tirar as responsabilidades do município nos problemas que tem na saúde. A gente avançou muito, mas o tempo todo eu disse, essa é a minha prioridade, resta muito avançar. Agora, irresponsabilidade, desrespeito, falta de profissionalismo, né, é algo que você só administra punindo. Né? Quer dizer, primeiro esse desvio todo do foco do assunto, história de dois neurocirurgiões, neurologistas, isso é tudo besteira. Né? A prefeitura segue, a Secretaria Municipal de Saúde segue as regras do Ministério da Saúde, que atende muito bem. A gente viu aí o Salgado Filho, enfim, infelizmente enfrentou duas situações parecidas com aquela situação e as pessoas foram atendidas. Então esse sujeito é um irresponsável e ele vai ter que ser punido. Né? Agora tem todo o processo de inquérito e tal. O que a gente tem que fazer é ampliar o sistema de controle. Esse foi um compromisso que eu assumi, inclusive, aqui no RJTV durante a campanha. Nós já faríamos, já publicaríamos esse decreto no dia 1º. Infelizmente, aconteceu a história. Infelizmente, esse delinquente faltou o plantão. Mas isso vai ajudar nesse controle? Amplia o controle. Por exemplo, a gente aqui... Mas a gestão não tem que atuar mais, prefeito? Tem que atuar mais, mas, por exemplo, a gente já fez uma inovação. Por que sabia o nome desse neurocirurgião, desse neurologista? Já o Bom Dia Rio já anunciou. Porque o nosso consultor de saúde aqui, o Luiz Fernando, ele já de manhã, ele já sabendo, ele já foi ao site da Secretaria de Saúde e o Bom Dia Rio já deu o nome do profissional que faltou. Quer dizer, então quanto mais a gente responsabilizar o indivíduo, porque no final das contas é o seguinte, é o prefeito que está aqui respondendo, é o secretário que está lá e na ponta as pessoas têm que responder também pelos seus atos. Né? Então não pode faltar, assim, com o controle biométrico você vai ter uma informação, se ele está faltando há tanto tempo assim, por que nenhuma providência foi tomada. Né? Então isso é inaceitável, não serve para justificar os problemas que nós ainda enfrentamos. Eu fico torcendo para que os novos prefeitos que entrarem na região metropolitana também invistam em saúde, porque senão vem tudo para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos a outra pergunta do público de casa. Meu nome é Solange, eu moro no Engenho de Dentro. O posto de saúde está sempre cheio, sem médico, e quando consegue o exame vai aqui 3 meses, 4 meses. Queria saber o que o senhor vai fazer sobre isso. Novas contratações? Olha, não, o problema ali, quer dizer, salvo engano meu, eu não vou aqui afirmar com tanta certeza, quer dizer, aquela região, a chamada área de planejamento 3.2, que pega ali uma parte do Grande Meia, boa parte já está implantado com o sistema de clínicas da família. Nós chegamos a quase 40% da população atendido por clínica da família, quase 2,5 milhões de cariocas, nós vamos chegar a 70% até o final do nosso governo, em 2016. Então, o caso dela ali, ela vai sair dessa lógica do posto de saúde com fila para exame. Quer dizer, quem é atendido pela clínica da família já sabe qual é a sua equipe, qual é o seu médico. A gente já melhorou muito esse sistema de exame, da ligação da clínica da família com o sistema de exames. Muitos dos exames podem ser realizados na própria clínica da família. Então é o que a gente vai avançar. Esse ano eu vou segurar um pouco a criação de novas clínicas da família. Por quê? Porque a gente cresceu muito em 2 anos e meio. Então agora a gente precisa fortalecer os controles. Né? A gente teve problemas em alguns casos com o OS. A vantagem, por exemplo, de um profissional num posto, numa clínica da família, é que ele tem carteira assinada, 13º, fundo de garantia. Se trabalhar, recebe no fim do mês, tem direito a férias. Se não trabalhar, demite no dia seguinte. Prefeito, vamos falar um pouquinho de educação agora. O senhor fez aí uma promessa de construir mais de 270 escolas e levar e aumentar para o turno único. Já tivemos uma experiência dessa com o CIEP, que a manutenção era muito difícil, era muito cara. O que vai ser diferente agora para que isso realmente, quanto mais escola, melhor? Não é essa a crítica, mas o que vai ser feito para que isso realmente seja bom? Eu já estou naquela fase que eu saí do campo da promessa. Estou governando. Acho que mais bem aproveitado, né, prefeito? Desde o dia 8 de outubro, a gente fez um levantamento criterioso, né, de todas as unidades de ensino do município, né, onde você precisa de mais equipamento, e eu quero fazer turno único. De 7 horas, turno único de verdade. Não é aquela história de dizer que está em horário integral. Aí a criança fica 3 horas em sala de aula, o resto fica jogando futebol na praça. 7 horas de aula. É 7 horas de aula, né? Turno único de verdade. Para ter turno único de verdade, você tem que ampliar e reformar algumas escolas. Então o CIEP teve seus problemas, mas eu quero dizer aqui, se não fossem os CIEPs, nós hoje teríamos muito mais problemas na rede municipal de ensino. Vai chegar a quantas crianças? Nós vamos chegar a 35% das crianças que estudam na rede municipal de ensino. Então isso muda, vai mudando. A gente aprovou uma lei na legislatura passada, no mandato passado, que até 2020 nós teríamos todas as crianças do município em turno único, horário integral. Não é simples atingir essa meta. Isso aqui é uma meta, é lei hoje, não é nem
é uma coisa que será minha responsabilidade, também os futuros prefeitos terão que cumprir isso. Mas é necessário também em algumas áreas da cidade construir novos equipamentos, novas escolas. Outras áreas não. Outras áreas você tem, por exemplo, você tem áreas aqui na própria Zona Sul, na Grande Tijuca, em parte da Zona Norte, que você tem até a possibilidade de desativar algumas salas de aula. Né? Na Zona Oeste você precisa de mais unidade escolar. Então, para chegar nesse turno único, chegaram com a conta lá, tem que fazer pelo quase cerca 270 e tantas escolas novas. Né? Nós já ampliamos muitos com os para você poder atingir essa meta toda. Vamos chamar mais uma pergunta, claro, prefeito, do público de casa. Vamos lá. Eu sou a Leidmar de Paiva, moro em Bangu e gostaria de lhe fazer uma pergunta, prefeito. O que o senhor vai fazer com aquelas pessoas que usam drogas que estão na Avenida Brasil? Esse combate ao crack. É um dos maiores desafios. Né? Porque quando você fala de droga, você está lidando com dramas individuais, né? de pessoas ali. Então a prefeitura tem agido constantemente. A gente já faz internação compulsória com crianças, né? E vamos também partir para a internação compulsória com adultos. Essa internação compulsória não é uma coisa que você chega lá e prende o sujeito. Né? Tem médico acompanhando, tem assistente social. Tem um certo convencimento ali. Né? O problema é manter e depois a reinserção para quem usa crack. Está se discutindo isso, o vice-prefeito Adilson Pires, que é o secretário de assistência, está estudando isso, ainda não me foi apresentado. Uma medida mais social. Eu não quero garantir isso. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, eu não vou ficar assistindo, né, as pessoas completamente fora de si, sem nenhuma condição de tomar decisão nenhuma, fumando, cheirando crack no meio da rua, em plena Avenida Brasil, e achar que aquilo é normal e ficar ali olhando sem fazer nada. Então, nós estamos já fazendo a internação compulsória em alguns casos, e acho que todos reconhecem isso. Quer dizer, eu não sei quem queira transformar isso num debate ideológico. Eu não estou afim de transformar em debate ideológico problema de saúde e de uso da droga das pessoas. Prefeito, a gente não pode ficar sem falar sobre os grandes eventos que a cidade vai receber a partir desse ano já. Como estará a cidade com a derrubada da perimetral? O que o senhor está prevendo para esses grandes eventos de obras? Olha, tem muita coisa já acontecendo. A Transolímpica, que eu acabei de falar aqui, Transcarioca, pleno vapor, as obras, vamos ter que inaugurar até final desse ano, início do ano que vem. A revitalização na zona portuária já a pleno vapor. Ainda vai ter muita obra de intervenção nessa ligação da Zona Sul com a Barra também, com a duplicação. Mas o que o senhor diria para quem está pensando exatamente nesse caos, certo caos que as pessoas começam a perceber nas ruas? Eu diria o seguinte, quer dizer, o Rio passou muito tempo sem investimentos em infraestrutura. Como é que... Nós já fizemos muito investimento em infraestrutura no primeiro mandato e vamos continuar fazendo. Então, enfim, nós vamos ter que aprender a conviver um pouco com essa situação. Né? Não é tarefa simples, eu sei disso, incomoda, irrita. Por causa da perimetral já criando alternativas sempre, quer dizer, você acha que isso a perimetral vai ter alternativas, sempre em todo o processo. Você pega a Transcarioca, por exemplo, onde ela está indo, tá? Já quando a gente fez o mergulhão do Campinho, né? Você via que no Bom Dia Rio todo dia era aquele caos. Deu um caos de um ano e meio, tal, mas depois a coisa fluiu. Então, é para melhorar. E aí é transporte de alta capacidade. Não dá para eu chegar para ninguém hoje, infelizmente na cidade do Rio, e dizer assim, ó, deixa o carro em casa e vai transporte coletivo, quem tem carro. Por quê? Porque é muito ruim. Na hora que você tem BRT, por exemplo, hoje se o sujeito sai de Santa Cruz e vai para a Barra e engarrafa no carro, eu te confesso que eu digo, olha, se tem carro demais, você tem alternativa, tem um belo BRT para você ir. Então, é isso. Prefeito, rapidamente, nós falamos do lixo aqui, o senhor tem mudanças na Conlurb? Isso, a presidente da Conlurb, a Ângela Fonte, ela está saindo, né, vai assumir nós resolvemos fazer, a Ângela é uma servidora pública de altíssima qualidade, foi secretária de obras do município, cumpriu com um belo trabalho na Conlurb nesses anos, mas nós estamos fazendo uma mudança agora para tentar cada vez mais avançar e mudar o perfil. A Conlurb é uma super empresa, mas nós vamos avançar muito e ser muito rigorosos com a história da porcaria da população. O lixo deixado por aí. Prefeito, muito obrigado pela gentileza de ter vindo. Sucesso aí no seu segundo mandato. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, Edmilson, também.